vamos lá, né, pessoal? Agora a gente finalmente retorna, né, para o conteúdo do nosso segundo bimestre. E a gente vai começar agora a estudar, né, e até relembrar quais são as leis de Newton, né? No nono ano é muito possível que vocês já tenham estudado, né, em alguma medida as leis de Newton. Então a gente vai para o capítulo 6 do nosso livro didático, certo? Estudar de forma mais aprofundada quais são as leis de Newton, o que é que elas querem dizer, quem é o Isaac Newton, né? Como é que ele formulou essas leis, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer são pensar em algumas situações cotidianas que vocês já devem ter se feito as seguintes perguntas, certo? Primeiro, eu até citei em sala, acho que no nosso primeiro dia de aula. Por que é que quando um ônibus freia, certo? A gente está dentro do ônibus, aí ele freia, ou então o motorista acelera muito, nós somos empurrados para frente ou para trás desse ônibus? Vocês já se perguntaram por que isso acontece? 2. Por que é que nós precisamos utilizar o cinto de segurança quando a gente está no carro? Qual é a importância do cinto de segurança? A gente sabe que é para nos manter seguro, mas seguro de quê? Tá? No final dessa aula, eu imagino que a gente consiga responder todas essas perguntas. Terceira pergunta. Como é possível, vocês já devem ter visto isso em vários vídeos na internet, como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem tirá-la do lugar, né? Aquele pessoal que, ou então tem uma mesa posta e puxa bem rápido a toalha da mesa e não cai nada. Vocês já se perguntaram? Todas essas questões a gente vai conseguir explicar a partir dessas 3 leis formuladas por Isaac Newton. Então, ao longo dessa aula, a gente vai conseguir explicar cada uma dessas questões, certo? Tá? Então, vamos lá conhecer alguns conceitos fundamentais da física. As leis de Newton. Que leis são essas, certo? As leis de Newton, elas são leis que determinam como a ação das forças influenciam no estado de movimento dos corpos, né? Como é que uma força exercida sobre um corpo pode ou não mudar o movimento que ele está fazendo, certo? Corpo aqui, a gente está falando de qualquer objeto. Lembram, né? Do que a gente conversou em sala de aula nas primeiras aulas. Corpo pra gente é qualquer objeto, tá? Olha aqui esse senhorzinho. A gente está estudando as leis de Newton. Newton é o sobrenome desse senhor aqui, o senhor Isaac Newton, certo? Que foi um cientista que trouxe grandes contribuições, certo, para a humanidade. E ele estudou em várias áreas da ciência, mas principalmente em física e em matemática. Ok? Aqui ele, nessa pintura. Ele nasceu em 1642, então há muito tempo atrás, né? Lá na Inglaterra. E além da física e da matemática, ele estudou filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia e outras ciências. O cara realmente gostava, né, de estudar, era um estudioso. E se a gente for olhar para os filósofos e cientistas antigos, eles não eram tão especializados como nós somos hoje em dia, né? Eles estudavam de tudo um pouco e aí conseguia, às vezes, atrelar cada pouquinho de cada ciência que eles estudavam para trazer grandes formulações, como foi o caso do Isaac Newton, certo? Vamos ver aqui, ó, as principais contribuições do Newton, principalmente o que a gente vê mais em sala de aula e nos anos posteriores. Ó, primeiro, o desenvolvimento da lei da gravitação universal, que são cenas dos nossos próximos capítulos, tá? Que a gente vai estudar. Segundo, o estudo sobre os fenômenos ópticos, que possibilitaram a elaboração da teoria sobre a cor dos corpos, certo? Isso aqui é um assunto que vocês vão estudar no segundo ano, mas adiantando.
A gente vai entender como é que o olho humano enxerga, como é que as cores se formam, né? Isso aqui é um prisma, certo? Deixa eu pegar aqui meu laser. Isso aqui é um prisma, ó. Entra um raio e sai vários feixes de luz de várias cores, né? Os fãs de Pink Floyd vão ver, na verdade, a capa do The Dark Side of the Moon. Terceiro, a criação e o desenvolvimento dos cálculos diferencial e integral. Isso aqui, para quem for seguir nas áreas de exatas, a gente estuda no ensino superior, lá na faculdade, certo? O binômio de Newton. O binômio de Newton, a gente vai ver que é uma ferramenta importante em matemática, tá? Eu acho que vocês estudam ou no primeiro ou no segundo ano, mas claramente deve ser no segundo ano mesmo. E 5, que é o que a gente vai estudar agora, que é o estudo das leis do movimento, ou seja, as leis de Newton, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente disse, né, que as leis de Newton eram leis que tentavam explicar como é que uma força imprimida sobre o corpo poderia mudar o movimento desse corpo, certo? Então, vamos tentar entender o que é força, certo? A gente pode definir força como qualquer agente que é capaz de produzir no corpo uma aceleração ou uma deformação. Vamos traduzir para o bom português. Algum de vocês que tem cachorro já passeou com esse cachorro? Principalmente um cachorro muito danado, muito serelepe, que adora passear. Às vezes eles correm, né? Certo? E nessa corrida, eles exercem uma força sobre a gente que muda o nosso movimento, né? Puxa a gente. Já sentiram um puxão do cachorro? Esse puxão do cachorro é o cachorro, né? Exercendo uma força sobre você, mudando o seu movimento, certo? Outro exemplo aqui, ó. Uma batida, né? Um carro batendo numa parede. Essa batida, ó, exerceu uma força, tanto o carro exerce uma força sobre a parede, quanto a parede exerce uma força sobre o carro, ó, e é por isso que existe essa deformação. Tá vendo, ó? O capô do carro, a frente do carro ficou todo deformado, ok? Tudo isso aqui é força. Então a gente consegue perceber isso no nosso dia a dia, né? Onde é que estão as forças? Como eu disse, elas estão presentes em todas as nossas situações cotidianas. Até mesmo onde vocês nem podem imaginar, tá? Por exemplo, a gente vai ver mais na frente. Isso aqui é um dinamômetro. Dinamômetro, certo? É um instrumento que é utilizado para medir forças, tá? Para saber que força está sendo imprimida em algum objeto, em algum corpo, né? Pronto, vamos lá. Vamos pensar em quais são as forças fundamentais da natureza. Na natureza, a gente classifica as forças em 4 tipos, certo? Essas forças vão ser listadas abaixo por ordem de intensidade, tá? Da mais forte para mais fraca. Força mais forte que vocês podem pensar. Vocês pensam no átomo e pensam, certo, no núcleo desse átomo, tá? A gente estudou átomo lá no ensino fundamental, vocês lembram, né? A gente pode dizer que é a menor partícula componente da vida, o átomo, certo? No átomo tem-se um núcleo, tá? O núcleo é a parte mais densa do átomo. E aí existe a força nuclear forte, que é o quê? É a força que mantém o núcleo do átomo coeso, tá? Preenchidozinho, assim, ó.
Essa força nuclear forte é a força que mantém o átomo coeso. É a maior força que alguém já pôde medir. Tá? Vamos lá. 2. Força nuclear fraca. É a força que separa as partículas. A gente não precisa aprofundar muito isso, não. Só quero que vocês saibam da existência disso. Terceira, força eletromagnética. É a força de interação entre partículas que possuem carga elétrica. Tá? É pela existência dessa força eletromagnética que a gente tem os ímãs, tá? Que a gente tem a própria energia elétrica, tá? Isso aqui vai ser conteúdo de estudo do terceiro ano, quando vocês estiverem no terceiro ano. 4. A força gravitacional. É a força de interação entre os corpos que possuem massa, certo? Por exemplo, a gente já ouviu falar na gravidade. A gravidade é uma força de interação. Por exemplo, a força gravitacional da Terra, né? A gravidade que existe na Terra é o que faz a gente ser atraído pela Terra e não ficar fixo no chão, né? Aí a gente tem uma classificação das forças. Existem as forças de contato, que são forças que surgem no contato de dois corpos. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um cabo de guerra, né? Ó, esses homens puxam de um lado e esses homens puxam de outro. Existe uma força que está sendo exercida, né? Tanto ó, dos homens sobre a corda, os homens desse lado sobre a corda, os homens daquele lado sobre a corda e entre si através da corda, certo? Isso é uma força de contato. Aqui, ó, a gente tem uma halterofilista. Ó, ela está exercendo a força sobre esse corpo, né? Sobre esse halter. Halter ou halteres? Agora me deu a dúvida, gente. E também, você sabia que esses halteres exercem uma força sobre ela? Por isso que é difícil, né? Levantar esses halteres a depender da massa deles, tá? Então, normalmente, as forças de contato, ó, são quando nós puxamos ou empurramos um corpo, tá? Deixa eu conferir aqui se tá tudo gravando ok. Tá certo. Forças de campo. São forças que atuam à distância dispensando o contato. Por exemplo, gente, um ímã, quando ele atrai um objeto, ele precisa de contato necessariamente? Não, né? A gente pode pegar um ímã e uma moeda e mesmo à distância você percebe que a moeda está sendo atraída pelo ímã, né? Então existe uma força ali de campo, tá? Nesses exemplos aqui, ó. O satélite, certo? E a Terra. Ó, aqui, ó, satélite, né? A Lua, nesse caso. E a Terra. Existe uma força de campo que atrai um para as proximidades do outro, ok? Voltamos agora para o Sir Isaac Newton, né? O Isaac Newton, ele é o responsável por formular as leis da dinâmica, tá? Que a gente chama também de as leis de Newton, tá? E ele escreveu essas leis nesse livro aqui, ó, Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, certo? Seria uma tradução mais ou menos como os princípios de matemática, né? E da filosofia natural, certo? E aí, nas leis da dinâmica, a gente tem as três leis são as três leis de Newton, né? Então a gente vai estudar agora a primeira lei de Newton nessa aula, tá? A primeira lei de Newton, ela é conhecida também como lei da inércia, ok? O que é que diz
essa primeira lei da inércia escrita lá no princípio, que foi esse livro que eu acabei de apresentar para vocês. Diz o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. O que isso quer dizer? Um corpo que está parado, ele tende a continuar parado, a menos que seja exercida uma força sobre ele capaz de mudar o seu movimento. Por outro lado, um corpo que está em movimento uniforme, tá? Retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que seja exercido sobre ele uma força que mude esse movimento. Um exemplo bem presente na minha infância. Meu pai andava de bicicleta com a gente, né? E onde a gente morava tinha uns morros enormes. Quando ele chegava no alto do morro, ele parava de pedalar e a bicicleta seguia, ia reto, continuava no movimento dela, né? Por quê? Porque a bicicleta que já estava em movimento, ela tende a permanecer em movimento se não for exercida uma força contrária a esse movimento. Então ela estava em movimento, ela continuava em movimento. Se o meu pai começasse a pedalar e mudasse o sentido do movimento, aí ela responderia a essa força exercida por ele. Mas na medida em que ele não exercia nenhuma força sobre a bicicleta, ele só deixava a bicicleta descer o morro sozinha, ela continuava descendo. E isso obedece à lei da inércia, tá? E aqui a gente já pode ficar pensando no que acontece no ônibus quando o motorista freia o ônibus e a gente vai para frente, né? Tá? Continue pensando aí nesse exemplo. Ó, vamos lá. A gente percebe que essa lei da inércia, ela não é um pensamento apenas que surgiu com o Newton, não. Vamos pensar aqui no Aristóteles. Vocês já devem ter escutado esse nome, né? Nas aulas de filosofia, certo? Aristóteles, né? Aristóteles viveu de 384 antes de Cristo a 322 antes de Cristo. Então, muitos anos atrás, né? O que ele dizia? Que o movimento de um corpo, ele não é um estado natural. Para que ele ocorra, é necessária a ação de uma força, tá? Então, o movimento de um corpo, ele precisa da ação de uma força. Por outro lado, o Galileu, certo? O Galileu viveu de 1564 depois de Cristo a 1642 depois de Cristo, ó, muito depois do Aristóteles, né? Quando Galileu morreu, o Isaac Newton nasceu. O que é que o Galileu dizia? Galileu dizia que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter a velocidade constante. O que isso quer dizer? Que se ele está a uma velocidade zero, se ele está parado, ele tende naturalmente a permanecer parado. Se ele está a uma velocidade diferente de zero e constante, por exemplo, se ele está a 80 km por hora e não houver nenhuma força sendo exercida sobre esse corpo, ele vai tender a manter a sua velocidade, ok? Então, ó, as formulações do Isaac Newton e as formulações de qualquer cientista, gente, elas sempre dependem do que veio antes. Ela sempre usa, na verdade, o que veio antes, né? Ninguém parte do zero. Você parte do que já existe e aí vai melhorando o que já existe para formular novas leis ou implementar novas tecnologias, tá? Aqui, ó, o Newton usou tanto o Galileu, que foi quase contemporâneo dele, né? Morreu no ano que o Newton nasceu, quanto Aristóteles, que viveu milhares de anos antes do... Milhares não, né? Mas muitos anos antes. Basicamente 1000 anos antes do que ele, tá? 1500 anos. Vamos ver agora essa tirinha aqui.
Então, a gente acabou de ver que o Galileu dizia que a inércia consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, tá? Vamos ver aqui o que é que o Garfield tem a dizer sobre isso. Tá aqui o tutor do Garfield dizendo para ele: "Oh, você é preguiçoso." Aí o Garfield responde: "Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Estou testando a primeira lei da física." Aí o tutor dele continua dizendo: "Preguiçoso, preguiçoso e preguiçoso." Aí o Garfield retruca: "Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, né? A gente sabe que isso acontece se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, né? Se não tiver nenhuma interação com outro corpo." Então, o Garfield tá certo mesmo, né? Um corpo em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Para alguns, isso pode ser explicado apenas como preguiça dele, né, gente? E aí, a grandeza física que mede a quantidade de inércia de um corpo é chamada de massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Por exemplo, gente, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil parar um caminhão carregado? É mais difícil, né? Porque a massa desse caminhão é enorme. Então, ele tende a permanecer em movimento, tá? Então, para se frear um caminhão até que ele pare, você demora muito mais, né? Você leva mais tempo freando para que ele pare do que quando você freia para parar uma bicicleta, tá? Por exemplo, é mais ou menos fácil tirar um elefante do lugar, exercer uma força para tirar um elefante do lugar. É difícil, né, gente? Você tem que exercer uma força muito grande para conseguir tirar um elefante do lugar, né? Que é o quê? Tirar ele do seu movimento de repouso, né? Repouso também é movimento. Parece estranho, mas ele estava no repouso. Tirá-lo do repouso é mais difícil do que, por exemplo, tirar uma pluma do repouso, certo? Vamos prosseguir para a gente concluir essa aula. Vamos observar essas tirinhas aqui ainda do Garfield. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Aí o tutor dele: "Não mandei você se movimentar um pouco hoje?" Aí ele continua deitado. "Obviamente, John não está levantando em conta a rotação da Terra." Por quê? Eu li errado, né, gente? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Por quê? O Garfield está dizendo que ele está em movimento, sim. Se ele tiver comparado à Terra, né? A Terra não está girando? Ele não está dentro da Terra? Isso, ele está girando também, não é? Em relação aos outros astros do universo, ele está sim girando, porque ele está dentro da Terra e a Terra está girando. Então, se levar em consideração a rotação da Terra, ele está girando. O Garfield é safadinho, né? Vamos lá. Mais uma mudança brusca pode nos lembrar disso. E agora a gente vai lembrar do caso da freada. Para que serve esta manivela? E puxa a manivela. Não mexa no freio de mão, Garfield. Ele puxou o freio, todo mundo se mexe. Vocês já devem ter passado por isso, de estarem no ônibus, o motorista frear bruscamente, e aí todo mundo vai pra frente, né? Todo mundo se atordoa e cai logo. Por quê? Porque o nosso corpo, em relação ao ônibus, ele estava em repouso, certo? Ok? Só que em relação ao mundo lá fora, ele estava em movimento. Quando o ônibus muda, imprime uma força para mudar a direção de movimento, que é o quê? O ônibus estava andando, a gente estava andando junto com o ônibus. O ônibus para. Qual é a nossa tendência? Continuar andando, certo? Então é por isso que a gente vai para frente, até que a gente consiga parar, ok? Então, a primeira lei de Newton, a lei da inércia, ela explica por que é que quando o ônibus freia, a gente tende a continuar em movimento, né? Por causa da inércia, ok? Então, explicamos a primeira pergunta que a gente fez lá no início. Ó. Tá aqui a situação do ônibus freando.
Nessa outra situação aqui, gente, ó, a gente tem um cara tentando puxar esse carrinho com um monte de peso, né? Um monte de barril bem pesado. Vocês acham que é fácil ou difícil carregar isso aqui? É difícil, né? Porque, ó, esse corpo aqui, ele tem muita massa. E quanto maior for a massa, maior é a inércia. Então, tão mais difícil é tirar esse corpo do repouso e colocá-lo em movimento, porque tem muita massa, certo? Pronto, vamos responder a outra pergunta que a gente fez lá no início. Qual é a importância do cinto de segurança? Pensem aí, certo? A gente está no carro, andando a 50 km por hora, aí de repente você bate esse carro. Quando você bate esse carro, você vai parar, né? Você vai ter uma mudança no sentido do movimento. Só que a gente estava andando junto com o carro, não estava? A gente estava em movimento. Quando esse carro para, a gente vai continuar em movimento por causa da inércia. Então a nossa tendência, se não tiver o cinto, é sair voando pelo vidro do carro para fora. Muita gente já se acidentou assim. Então, o cinto de segurança, ele vai imprimir uma força sobre você, certo? Contrária ao seu movimento, para que você pare também, ok? Então, ó, qual é a explicação que a gente traz aqui? Num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem eventualmente se chocar contra o para-brisa ou o volante. O cinto de segurança tem a finalidade de, nessas situações, aplicar força ao corpo do passageiro, diminuindo a sua velocidade, né, para que ele pare, certo? E continue ali sentado. Tudo bem? Então, ó, terminamos essa nossa videoaula, tá? E agora é a hora de vocês porem a mão na massa, tá? Vocês vão fazer um mapa mental, vocês estão carecas já de saber como é que se faz o mapa mental, tá? Com os principais tópicos que foram abordados nessa videoaula. Esse exercício está lá no Classroom e vocês têm que enviar esse exercício por lá. Tudo bem? Um cheiro, pessoal. Eu espero